Não é de hoje que as bonecas encantam milhares de crianças. Afinal, algumas são tão realistas que parecem até bebês que até os adultos ficam fascinados com esse universo considerado infantil. Em geral, existem inúmeras bonecas feitas com os mais variados materiais. Umas de pano, outras simplesmente de plástico e possuem uma aparência angelical. O que importa é que elas servem para acompanhar as crianças em seus imaginários, alimentando a fantasia dos pequenos e distraindo-as enquanto seus pais trabalham. Porém, esse mundo fofo e imaginário pode esconder histórias macabras por trás desses brinquedos infantis. Inclusive, já perceberam que existem algumas lendas nada legais envolvendo o mundo das bonecas. Posso até citar alguns exemplos. Annabelle, a boneca do mal, Chucky, o brinquedo assassino, Brahms. Esse bonequinho é a versão masculina de Annabelle. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre a Ilha das Bonecas. Mas não pense que é um lugar mágico. Pelo contrário, é um lugar que te causará pesadelos e arrepios à noite. Mas antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e curtam esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar a crescer o canal. Então, se gostam de um universo mitológico, não descole da tela e vem comigo! Existe uma ilha no México com centenas de bonecas sem olhos, mutiladas e em decomposição, que estão penduradas em árvores como se fossem crianças de verdade, assombrando quem visita a ilha. Essa ilha, que mais parece um cemitério de bonecos amaldiçoados, fica ao sul da cidade do México. Existe uma pequena área rural de nome Xochimilco, que significa um lugar de flores, um lindo nome de cidade, mas que ironicamente ganhou fama e ficou conhecida como a Ilha das Bonecas. Parece uma história inventada, mas não é. Tudo teve início com um único habitante daquele lugar, Dom Julián de Santana Barrera, que viveu por 25 anos na ilha, pois queria escapar da sociedade e por isso se mudou para uma ilha para se tornar um recluso. Reza a lenda que na década de 1920, um dia, Dom Julián encontrou o cadáver de uma menina que aparentemente havia se afogado em um dos canais da ilha enquanto brincava. Depois da descoberta, ele passou constantemente a ouvir gritos, choros e vozes que se prolongavam em um lamento constante apesar da solidão em que ele vivia. Pouco tempo depois do acontecido, numa situação parecida, ele encontrou uma boneca flutuando sobre a água. No entanto, tudo estaria prestes a começar. Amedrontado pelo que atribuiu ser o sofrimento da falecida menina e buscando uma solução para esse problema, o solitário morador pendurou ao redor de sua casa bonecas de todos os tipos e tamanhos para agradar e proteger-se do espírito magoado. E ao longo dos anos pendurou tantas que hoje as bonecas espalhadas pelas árvores e paisagem local estão na casa de milhares. No total foram mais de 2.500 bonecas coletadas e penduradas pela ilha. Mas a primeira boneca que ele coletou e que gerou tudo isso ainda está lá, pendurada em uma árvore em frente ao galpão de entrada do local onde ele habitava. Seu intuito pessoal era de demonstrar respeito à falecida e apoio ao seu espírito. O local se tornou uma espécie de santuário das bonecas. Antes disso tudo acontecer na vida do Dom Julián, moradores locais contam que ele era uma pessoa boa, simpático com todos, mas depois do ocorrido, seu comportamento mudou de forma inesperada, como se estivesse sendo perturbado por algum espírito maligno. Segundo pessoas próximas a ele, parecia que Julián estava sendo conduzido impensadamente por alguma força invisível que o fez mudar radicalmente. A lenda conta que ele ficou traumatizado por ter sido incapaz de salvar a garotinha da morte. Isso durou pelos próximos 50 anos, até a morte de Julián em 2011. Aliás, até as circunstâncias da partida do homem foram misteriosas. Até hoje não sabem ao certo o que pode ter acontecido com aquele pobre senhor atormentado pelo cadáver da menina. E o seu corpo foi encontrado pelo seu sobrinho. E, por coincidência ou não, o cadáver boiava onde o corpo daquela menina havia sido encontrado. Dessa maneira, a lenda afirma que o espírito de Julián se juntou aos vários outros que assombravam a Ilha das Bonecas. Inclusive, seu sobrinho manteve a casa e a área antiga preservadas, a fim de receber visitantes de todo o mundo. Mesmo após o acontecido e a sua fama ter se espalhado por toda a redondeza, segundo a lenda local, as bonecas são assombradas e o local é marcado por algo satânico. Segundo visitantes que já viram algumas bonecas balançando a cabeça, os braços
braços e abrindo os olhos, como se elas quisessem de fato se comunicar ou gritar por ajuda. Algumas testemunhas, inclusive, afirmam tê-las ouvido cochichar umas com as outras. Já em alguns relatos, também há quem diga que, durante algum passeio perto da ilha, foi atraído pelas bonecas a descer a ilha e visitá-las. Parece totalmente contrário a tudo aquilo que ouvimos sobre as nossas bonecas, aquelas que nossos pais nos deram quando éramos bem pequenos. E, na verdade, não sabemos ao certo o quanto de mistério existe por trás de algo que, até então, parecia totalmente inocente e indefeso às nossas vidas. Pode haver um certo exagero nesses relatos, e não há provas de que, de fato, haja possessão na ilha. Na verdade, há questionamentos até mesmo da existência da garota afogada, pois uma vez que Dom Julián morava sozinho, pode ter inventado a lenda para minimizar sua solidão. Afinal, ele morava sozinho, e a solidão pode deixar os pensamentos confusos. Muitos pesquisadores acreditam que Julián sofria de algum transtorno mental, ou que ele poderia fazer uso de alguma substância que teria propriedades alucinógenas. Mas a verdade é que somente ele saberia responder o que viu e ouviu naquela época, naquele lugar. História contada por um turista que visitou a ilha pela primeira vez e não quis mais retornar àquele lugar, que, segundo ele, é uma chama possessiva para o mal. Um turista morador do Texas, instigado por seus amigos, parte em direção a Xochimilco para visitarem a tão falada e misteriosa Ilha das Bonecas. Mas o encanto e entusiasmo do pobre rapaz pelo passeio aventureiro logo se desmoronou. Ao chegar na ilha com seus 3 amigos, esse rapaz em específico sentiu arrepios pelo corpo todo. Embora pela época estivesse no verão do México, ele se sentiu diferente dos demais. Ouvindo seus amigos, eles foram explorar a ilha e passearam perto do lugar onde a garotinha da década de 50 e o Julián foram encontrados já sem vida. O lugar tinha um clima cada vez mais pesado, como se espíritos inquietos estivessem vagando por aquele local, pedindo socorro debaixo das águas. Em um piscar de olhos, esse rapaz se perdeu dos seus amigos. Ele não relatou se fizeram uma brincadeira com ele ou se perderam de vista ao primeiro momento, distraídos pelo lugar assombroso. Então, em um breve momento, ele escutou uns sons que vinham das águas, como se vozes estivessem saindo dali. Ele olhou para todos os lados, mas não viu ninguém. Aliás, nem seus amigos estavam perto dele naquela hora. Sentindo medo e buscando sair daquela situação mais rápido possível, ele correu e tropeçou em algo que estava debaixo da terra. Com medo e com curiosidade ao mesmo tempo, ele decidiu tentar cavar um buraco para ver o que ele havia encontrado e, para sua surpresa, ele viu uma boneca toda deformada e suja e ao lado dela havia um pequeno bilhete. Temendo pelo que havia descoberto, antes de abrir o bilhete para ler, ele escutou novamente algumas vozes, mas dessa vez eram seus amigos que chegaram rindo e zoando de todo aquele lugar. Mas esse rapaz demonstrou temor e respeito por toda a história contada sobre o local e os avisou que havia encontrado uma carta e uma boneca enterrados e que eles eram para manterem silêncio em sinal de respeito e para escutarem o que o bilhete dizia. Ao abrirem o bilhete, nele estava escrito: "Saiam da minha ilha e não retornem. Meu corpo descansa nesse rio e em toda parte que vocês enxergam essas bonecas. Estou em cada uma delas." No entanto, os 3 amigos começaram a rir e pensaram ser turistas que enterraram uma boneca e esse bilhete. Porém, algo a mais iria acontecer com os incrédulos e eles iriam acreditar e temer. O rapaz que acreditava voltou bem rápido para junto dos outros turistas e deixou seus amigos para trás. Então, esses amigos escutaram sussurros vindo por trás das árvores, onde as bonecas estavam mutiladas e penduradas. Eles pararam e por um instante fizeram silêncio quando viram 2 espíritos juntos passeando por entre as árvores. Era o dono da lenda e do local e a pobre menina que havia morrido afogada naquele lugar. Apavorados, saíram gritando e correndo até encontrarem seu amigo. Desse dia em diante, eles nunca mais voltaram para aquela ilha, que antes um lugar turístico, para ser então um lugar de pesadelos noturnos. Independentemente de você acreditar ou não, a Ilha das Bonecas ficou muito conhecida, inclusive até no livro dos recordes. O local foi reconhecido pelo Guinness World Records por abrigar a maior coleção de bonecas assombradas do mundo. Como dito anteriormente, após a morte misteriosa de Dom Julián, as histórias sobre a causa de sua morte giram em torno de várias versões que se espalham entre os moradores da região. Alguns
Uns dizem que ele morreu afogado, como a menina que o assombrava. Outros dizem que foi de ataque cardíaco, e há teorias de que a menina foi a responsável pelo óbito. A ilha se tornou atração turística e recebe diversos curiosos todo ano, apelidada como a Isla de las Muñecas. Os moradores dizem que as bonecas ganham vida durante a noite, sussurram e se movem sozinhas. Ao chegar na ilha, o recomendado é que os visitantes levem presentes às bonecas, evitando assim a ira dos espíritos e o destino cruel de Dom Julián, como uma espécie de ritual para deixar os espíritos descansarem naquele lugar e não te acompanharem quando for embora. Aos que têm o prazer de visitar a Ilha das Bonecas e conhecer a enorme coleção de bonecas nos mais variados estágios de decomposição, dentre elas bonecas velhas, com teias de aranhas, sujas e até mesmo algumas que possuem alguns buracos que abrigam animais peçonhentos, como aranhas, cobras e escorpiões. Existem pessoas que fazem de tudo para conhecer o lugar. Aliás, para ter entrado no livro dos recordes, é sinal de que sua fama é mundial e querem verificar de perto se é realmente assustador e macabro estar naquele lugar. Mas existe um grupo de pessoas que nem se as pagassem elas iriam fazer uma visitação. O México tem seus encantos e belezas com praias naturais e ilhas paradisíacas, porém também tem seus contos de terror. É como diz o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. E eu encerro por aqui este vídeo de descobertas sobre uma ilha tomada por bonecas em decomposição e assustadoras, te fazendo uma pergunta. Vocês visitariam esse local que é um cenário digno para filme de terror ou não iriam nem se fosse oferecido dinheiro? Aliás, a curiosidade nesse caso pode te custar muito caro e algumas repetidas noites perdidas de sono. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conheciam a história da Ilha das Bonecas, localizada no México? Acreditam que ela realmente existiu ou acham que seja algo que as pessoas inventaram com base nas histórias do único morador daquela ilha? Escrevam aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostaram desse vídeo, deixem seu like e compartilhem com seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenham alguma sugestão para um próximo vídeo, deixem aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!